Código de Defesa do Contribuinte é criado em Pelotas. Lei de autoria do vereador Antônio Pérez, do PSB, é sancionada pela prefeita Paula. A primeira semana da vacinação contra a gripe registra quase 8.500 doses aplicadas. Entre os grupos de risco, os idosos são os que mais têm procurado. E ainda, Luiz Fernando Parada aceita convite da prefeita Paula Mascarenhas e assume a presidência do Concede por 2 anos. Estes são alguns dos destaques de hoje do TV Câmara Notícia, que está começando. Fique com a gente. Olá, o gerente do Sesc em Pelotas, Luiz Fernando Parada, tomou posse na última quinta-feira como presidente do Concede, o Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação. A cerimônia reuniu no Salão Nobre da Prefeitura secretários municipais, vereadores e representantes de várias instituições pelotenses. Todos foram acompanhar a nomeação de Luiz Fernando Parada, atual gerente do Sesc, para presidente do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação, o Concede. É importante a participação do novo presidente, Luiz Fernando Parada, que já vem fazendo um trabalho em Pelotas, né, liderando aí entidades, enfim, e a própria entidade onde trabalha, mas que agora se junta ao Conselho para coordenar as atividades de mais de 50 instituições, né, da sociedade civil de Pelotas. E o Legislativo vem acompanhando e se coloca também à disposição do Conselho para participar dessas atividades e também participar da vida de Pelotas o mais efetivamente possível para que nós avancemos ainda mais. O assessor técnico do Concede, Tony Sec, explicou que o órgão tem por finalidade analisar, debater e propor políticas públicas junto a entidades representativas do município para estimular o desenvolvimento social. A prefeita Paula Mascarenhas deu as boas-vindas à Parada e destacou a importância dele no contexto pelotense, o que, segundo o novo titulado, será mais um desafio. Na verdade, a gente fica muito feliz pela indicação da prefeita, né, de ter nos convidado diante de um grupo tão seleto de conselheiros, né. A estratégia é, então, a partir da primeira reunião, a gente reunir todo o conselho e, através de alguma demanda da prefeita, a gente escolher, ou de algum conselheiro do Concede, a gente escolher alguns temas que o Conselho vai começar a desenvolver e trabalhar e aprofundar o conhecimento para que a gente, como diz o termo, aconselhe a gestão pública o que a sociedade civil entende como mais conveniente para Pelotas. O cargo assumido por Parada é voluntário e o mandato é de 2 anos. A campanha de vacinação contra a gripe completa hoje 1 semana em Pelotas e, de acordo com a vigilância epidemiológica, quase 8.500 doses já foram aplicadas. A campanha, que vai até o dia 26 de maio, trouxe uma novidade. Este ano, pela primeira vez, os professores das redes municipal e estadual também passam a integrar o público-alvo. No Centro de Especialidades, a procura pela vacina tem sido grande. Este ano, aproximadamente 125.000 doses contra a gripe serão distribuídas em todas as unidades básicas de saúde do município. Os repasses feitos pelo governo do estado foram divididos em 7 etapas. As pessoas que integram o grupo de risco são idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade e também professores da rede municipal e privada. Os integrantes dos grupos prioritários podem tomar a vacina em todas as unidades básicas de saúde da cidade e da Colônia Z3, conforme o horário de atendimento de cada unidade. Todas as unidades de saúde da zona urbana, elas têm a vacina durante todos os dias da semana. As unidades da zona urbana mais a unidade da Colônia Z3. As unidades de saúde que são na zona rural, a vacinação é feita toda quarta e quinta-feira, tá? Durante todo o período da campanha. Então, nestas unidades da zona rural, quartas e quintas, a vacina está à disposição. As pessoas que não têm condições de se deslocarem até uma UBS podem solicitar o agendamento para vacinação em domicílio.
Então, a gente tem um telefone aqui da Vigilância, que é o 3284-7764. Então, o familiar ou o cuidador do idoso entra em contato através desse número e agenda a vacinação a domicílio. Dona Marli, de 76 anos, que toma a vacina anualmente, aconselha a todos a fazerem o mesmo. Antes, quando eu não fazia a vacina, tinha gripe todos os invernos. Tu acredita, ao contrário do que as outras pessoas comentam e não querem fazer, eu nunca mais tive gripe nos invernos. Eu aconselho a todas as pessoas que façam o contrário, que tem tanto medo da vacina. Para se vacinar, as pessoas devem levar o cartão de vacina e o documento pessoal. No caso de professores e trabalhadores da saúde, é preciso comprovar o vínculo profissional. A vacina ofertada pelo SUS protege contra 3 tipos de vírus: H1N1, H3N2 e gripe B. A vacinação tem como finalidade evitar um grande número de internações e até de mortes decorrentes da gripe. A seguir tem os gols da final do Campeonato Citadino de Futebol Amador. E ainda, os detalhes da lei do Código de Defesa do Contribuinte, de autoria do vereador Antônio Pérez, sancionada pela prefeita Paula Mascarenhas. É depois do intervalo, nós já voltamos. A linha Ângulo Coabipel sai do campus Ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante, depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro, passando pelo Mercado Público e retornando ao ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório. De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada. A gente está de volta informando que logo mais, às 7 da noite, tem audiência pública aqui no plenário da Câmara para debater a saúde dos animais. A proposta é da vereadora Cristina Oliveira, do PDT. Portanto, não perca, a sua participação é sempre muito importante. Além da rodada do futebol profissional deste fim de semana, ontem também foi dia de final do Campeonato Citadino Amador. 3 partidas movimentaram lá o estádio Nicolau Fico no Fragata.
A Liga Pelotense de Futebol organizou neste domingo as finais de Campeonato de Futebol Amador de Pelotas, nas categorias veterano, reserva e titular. Na parte da manhã, final dos veteranos, Liberal e Barretos. O Liberal entrou em campo tentando reverter o placar de ida, de 2-1, mas não deu. Depois de um jogo muito disputado, o Barretos sagrou-se campeão da categoria com um empate em 1-1. Pela tarde, a final da categoria reserva foi entre a equipe Sambalanço e o Clube Terras Altas, que mesmo com a vantagem do jogo de ida, foi para cima do Sambalanço e venceu pelo placar de 2-1. Com o resultado, o Terras Altas Futebol Clube é campeão da categoria reserva. A última partida do dia, a final da categoria titular, tinha tudo para ser um jogo morno e com uma só equipe atacando, pois o jogo de ida entre Liberal e América foi 5-2 para o Liberal. Mas não foi o que aconteceu. Em jogo disputadíssimo, o América lutou para tentar reverter o placar, mas encontrou um Liberal focado no bicampeonato. Não deu outra. Com o empate por 2-2, Liberal bicampeão consecutivo da cidade, na principal categoria de futebol amador pelotense. A Liga Pelotense de Futebol Amador ainda vai organizar muitos jogos este ano. Fique por dentro do calendário seguindo a página da entidade no Facebook e prestigie o futebol pelotense. Essa mistura de céu encoberto por nuvens intercalando com sol deve permanecer entre hoje e amanhã. Veja aí no gráfico da previsão. Pelotas amanheceu com predomínio de sol. No começo da manhã a temperatura chegou a 16 graus, mas ao longo da manhã foi se elevando. Existe possibilidade de chuva durante o final da tarde e o início da noite. Nesta terça-feira, a nebulosidade prevalece, chances de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 19 graus e máxima de 26. A lei que estabelece o Código de Defesa do Contribuinte Municipal, de autoria do vereador Antônio Pérez, do PSB, foi sancionada na última quinta-feira pela prefeita Paula Mascarenhas. Depois de discutida e aprovada pela Câmara, a Lei 6.442 foi assinada pela prefeita Paula Mascarenhas. O Código de Defesa do Contribuinte Municipal prevê os direitos, garantias e obrigações do contribuinte e os deveres da Secretaria Municipal da Receita. Atende aos princípios relativos à ordem econômica e à função tributária e o respeito à dignidade humana. A ideia principal é fortalecer o relacionamento entre o pelotense e a Secretaria de Receita para a viabilidade econômica do município. Transparência e visibilidade aos direitos, às garantias do contribuinte, direitos e deveres, na verdade, do contribuinte, porque a verdade é que, com o pagamento de tributos, os cidadãos sustentam o poder público. É importantíssimo, né? Porque é a partir dessa responsabilidade enquanto contribuinte que o cidadão também assegura o retorno, né, em obras e serviços, que é a obrigação do poder público. E sobre a assinatura desta lei, nós seguimos conversando agora com o autor, o vereador Antônio Pérez. Como disse a prefeita aí, mais um instrumento de segurança para todo cidadão pelotense que paga aí os seus tributos municipais. O senhor trouxe essa discussão no final do ano passado à tona, mas como é que surgiu essa demanda? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A demanda surgiu em virtude de caso concreto, né? Teve um caso concreto de uma senhora que o imposto dela, houve uma majoração do imposto. E eu comecei a estudar como tem o Código de Defesa do Consumidor, por que não ter o Código de Defesa do Contribuinte Municipal? Fazendo um estudo, nós encontramos esse código somente no estado de São Paulo e um projeto de lei na Câmara dos Deputados. E apresentamos aqui no Legislativo Municipal, que hoje foi sancionada pela prefeita, a nossa lei municipal. Agora, vereador, para que o cidadão que esteja em casa nos acompanhando entenda o que de fato preconiza essa lei, de como é que o cidadão pode se apropriar dessa lei? Perfeito. A lei tem os seus objetivos. Qual é o objetivo? Ter um bom relacionamento entre o contribuinte e a Secretaria da Receita, proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder
e também prevenir e preparar contra os danos recorrentes desse poder. Essa lei, além de prever os objetivos, tem os direitos do contribuinte e tem as garantias do contribuinte. E nas garantias do contribuinte, há previsão de um colegiado na questão administrativa. Quando é que chega ao colegiado? Quando ocorrer uma desobediência dos princípios da legislação, tem que ser assegurados os princípios contraditórios, a ampla defesa, a duplicidade de instâncias na questão administrativa e financeira, assegurada, né, a participação paritária do contribuinte no município de Pelotas, nos julgamentos, nos processos, dentro dessa instância colegiada. Por exemplo, isso é para, vamos dizer assim, mediar essa relação entre o contribuinte e o Poder Executivo, um exemplo como num caso de incoerência ou distorções de valores de PTU, por exemplo, o cidadão pode se utilizar dessa lei, é isso? Com certeza. A pessoa, como eu disse, eu tive um caso concreto de uma senhora que teve um processo de uso capião de uma área, estava tudo dentro de uma área maior, e quando essa senhora recebeu o carnê do IPTU, veio a cobrança de toda a área, e ela tinha um lote pequeno, só 10 por 30, e veio uma cobrança de uma gleba. Ela procurou a secretaria em busca dos seus direitos, porque houve um abuso por parte do poder público, né, dessa cobrança, dessa majoração desse imposto. Ou seja, ela tem alternativas, buscar amparo do seu direito através desse colegiado junto à Secretaria da Receita. E o Executivo, por meio da prefeita Paula, entendeu a necessidade dessa lei. Exato, para dar maior transparência até o nosso contribuinte, que o contribuinte é que mantém e que move a máquina pública. Agora, vereador, o senhor também é autor da proposta de lei, né, que altera a cobrança de água em condomínios, né? Foi amplamente discutida aqui no plenário. Qual é o passo que anda essa proposta? Em que situação que ela está? Perfeito. Essa nova sistemática da cobrança da água atingiu os condomínios da nossa cidade. Nós entramos com um projeto de lei a respeito da diminuição da cobrança do serviço básico. É cobrado 18,13 por cada hidrômetro. Mas, nos casos dos condomínios, é cobrado 18,13 por cada apartamento. O nosso projeto de lei prevê a cobrança 18,13 para o condomínio e mais R$ 1,80 por apartamento. Portanto, foi aprovado pela Câmara, esse projeto foi vetado pelo prefeito, nós derrubamos o veto e entrou em vigor 2 meses desse ano, 2017, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. A partir de uma cobrança, uma fala nossa, uma cobrança, porque não estava sendo cumprindo a legislação do nosso município, a Prefeitura entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que nós estamos dando todo o subsídio através do jurídico da Casa, da Câmara, para fazer a defesa da nossa legislação. Perfeito, muito obrigado pela participação conosco aqui, vereador Antônio Pérez, e parabéns aí por mais essa proposta, essa lei aí aprovada, de extremo interesse para o cidadão pelotense. Eu que agradeço e quero que a comunidade tenha o conhecimento dos seus direitos. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. E uma última informação, lembrando que daqui a pouco mais, às 7 horas da noite, tem mais uma edição do Projeto 7 Entardecer, lá no Mercado Central, como sempre, gratuito. Hoje, com o grupo musical regional Avendando. Lembrando também que desde o último fim de semana, a TV Câmara está exibindo as apresentações. À sexta-feira, às 6h30 da tarde, no sábado, às 11 da manhã e no domingo, às 2h30 da tarde. Portanto, seja lá presencial ao vivo ou por meio da telinha da TV Câmara, prestigie. Hoje ficamos por aqui, outras informações ao longo aí da nossa programação.